Olá, abraços inclusivos a todos e todas. Nessa unidade, nós vamos compreender um pouco mais como é que funciona a questão das diferenças na escola. Por que nós precisamos entender, enquanto futuros profissionais de educação, professores, a importância dessas diferenças serem tratadas dentro da instituição de ensino. Então, vamos compreender alguns aspectos relacionados à deficiência, à formação do docente ou da docente, para a promoção de uma escola de fato inclusiva. Mas para isso a gente precisa entender, conceber esse termo diferente. Como nós entendemos, às vezes, a pessoa com deficiência pode ser compreendida como um sujeito de menor valor, de inferioridade ou desigualdade. Mas, na verdade, a gente precisa entender que as diferenças equivalem ao que é plural e diverso no ser humano. Mas a gente precisa também compreender quem são os excluídos dentro dessa nossa sociedade. Antes de falarmos um pouco mais das pessoas com deficiência. Pessoas historicamente excluídas, denominadas minorias, são os negros afrodescendentes, mulheres, os povos indígenas, pessoas em condição de cárcere, preso, pessoas com deficiência, homossexuais. E hoje nós temos toda uma comunidade de pessoas homossexuais que são atacadas e dentro da escola não está distante desta realidade, de atender a essa diversidade humana. Então, para isso, as políticas educacionais, elas precisam primar por uma discussão em relação a tudo. E eu elenquei 4 pontos: a formação, a diversidade, inclusão e qualidade social da educação básica. Então, precisamos formar profissionais com um olhar carinhoso, um olhar atento para essas pessoas com deficiência. Precisamos ter uma instituição diversa e também apta para atender esse público. Incluir é o primeiro passo. E a qualidade dessa educação, a qualidade do atendimento faz toda a diferença na aprendizagem das pessoas com ou sem deficiência. Então, para o professor, é comum ouvir dos professores em momentos de formação que aquela escola onde ele está inserido, as pessoas, ele precisa atender vários tipos de deficiência, ou com uma diversidade de dificuldades e problemas. E o primeiro passo que eu tenho a dizer a esses sujeitos é que educar é um processo que requer estudo. Então, se eu quero trabalhar com pessoas com deficiência num ambiente inclusivo, eu vou precisar estudar um pouco mais. Se eu quero apenas ser um profissional que ministra o conteúdo e vá para casa, então você não devia nem estar dentro do processo educacional. A inclusão ela requer estudo, atenção, um olhar atento, mais atento para o outro. Nós precisamos problematizar algumas questões dentro da educação. A contextualização curricular, atualmente no Brasil, quem tiver depois curiosidade, pode procurar, pesquisar a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, está aprovada. Então, nós temos um documento novinho, recente, do finalzinho de 2018, que foi aprovado, e que está nos mostrando como é que nós vamos, todo o Brasil, ter uma base comum curricular e vamos atender. O preocupante nessa nova base nacional comum curricular é que as pessoas com deficiência não estão tendo a mesma atenção que na anterior. E temas, por exemplo, como diversidade sexual ou orientação, são termos que foram suprimidos dentro desse documento. Mas isso são para outras discussões, outros momentos. Então, a educação ela precisa, dentre outras coisas, fazer essa problematização sobre os afrodescendentes, as pessoas negras, as pessoas privadas de liberdade, campesinos, indígenas, as pessoas com deficiência e altas habilidades, porque há um mito dentro do atendimento das pessoas com altas habilidades, é que essas pessoas são boas o suficientes em todas as áreas. Há casos, sim, excepcionais, mas o que a literatura hoje
nos diz é que as pessoas têm inúmeras inteligências. Então, por mais que ele tenha muitas habilidades, essas muitas habilidades elas podem se perder com o tempo ou serem utilizadas para outros fins que não sejam positivos. É importante nós, enquanto educadores, estarmos com um olhar bem atento para o que nós temos dentro do nosso espaço escolar. Então, para que vocês podem me perguntar? Incluir, ele vai exigir o que? A inclusão, ela exige o que acarreta a inclusão? Ela exige um posicionamento político. O posicionamento político é um posicionamento, tempos como o nosso hoje, essa palavra pode soar um pouco descontextualizada, mas o posicionamento político é um posicionamento em que eu preciso atender aquele público e a escola precisa me dar condições para tal. A família espera da escola determinadas ações, a escola precisa da família. Mas a inclusão escolar, ela exige um posicionamento político da instituição de ensino. Por quê? Para aceitação. Porque se for uma instituição pública, vou conseguir determinados tipos de equipamentos e materiais para atender determinados tipos de pessoas, de crianças e jovens com deficiência na escola, se eu tiver dinheiro para comprar o material e eu tiver pessoas aptas com recursos humanos, porque não é só o material, são humanos também. Incluir existe um posicionamento político, precisa de uma reorganização do trabalho escolar, do tempo escolar. As pessoas com deficiência, dependendo do tipo de deficiência, ele vai precisar de um pouco mais de tempo, se for uma deficiência intelectual, para ler um texto, para fazer uma determinada atividade. É necessária a formação desses professores, formação continuada e em serviço, professores e funcionários. Uma instituição escolar que se propõe a ser inclusiva precisa formar, educar, não apenas os seus professores, mas todos que trabalham lá, do porteiro, a zeladora, ao diretor da instituição. Então, toda escola precisa respirar esse ar de inclusão. Então, a criação e ampliação de espaços de diálogo com as comunidades escolares e a sociedade civil. Uma escola, sobretudo pública, que preconiza, que tem a ideia, o sonho de fazer desta instituição inclusiva, precisa estar com as suas portas abertas para a sua comunidade, para a sociedade civil, para os movimentos, para as associações de pessoas com deficiência, ou associação de familiares de pessoas com deficiência, que alguns estados, municípios possuem. Então, ela precisa ser um espaço de diálogo, porque o lugar de fala de uma pessoa com deficiência, que é surda, é diferente de um lugar de fala de uma pessoa que não tem deficiência. Se eu não tenho uma deficiência visual, eu entro numa instituição, quando eu entro eu já vejo que ali tem uma porta e que tem uma escada, um batente, um nível, que eu posso só levantar um pouco mais o pé e entrar dentro daquele estabelecimento. Mas se eu tenho uma deficiência visual, se eu não estiver acompanhada de ninguém, estiver sozinho e entrar, eu vou bater o pé ali naquele lugar, porque eu não vou saber que ali tem um desnível. Então, não é apenas a questão acessível de local, de estrutura física, né? Mas das pessoas. Se eu formo o meu porteiro para saber dar um bom dia, uma boa tarde, ou minimamente desenvolver um diálogo, por mais simples que seja, com uma pessoa surda, essa pessoa surda que for atendida por aquele porteiro, ele vai saber como se portar. Então, isso faz parte do processo de inclusão. Então, no primeiro slide, eu mostrei para vocês que a educação especial, ele passa por todo a educação básica ao ensino, à educação superior. Então, da educação infantil, fundamental, média e superior, após a graduação, a educação especial ela precisa estar ali. É isso que nós temos hoje na legislação. Mas a realidade ainda é muito cruel. Quando você conversa com uma pessoa com deficiência visual que entrou para a faculdade de Direito, um curso de Direito numa universidade pública, é triste, é cruel, porque quando chega lá ele não tem um livro que seja adaptado, um audiolivro. Então, isso leva à desistência, mas isso são outras discussões que é importante que a gente tenha, que a gente leia para compreender. Um aspecto, então, é importante a gente entender que nós precisamos promover a acessibilidade. E a acessibilidade, ela não é apenas arquitetônica, de colocar uma escada, de tirar uma escada e botar uma rampa. A rampa, para que ela exista, ela tem todo um processo de altura
Não é só as rampas que nós vemos por aí que não tem modelos de altura, mas a acessibilidade ela precisa ser metodológica, programática, instrumental, comunicacional, arquitetônica e atitudinal. E para que isso seja de fato ocorra, nós precisamos de adaptações curriculares. Eu encaminhei para vocês alguns materiais de adaptações curriculares de grande e pequeno porte que nós podemos fazer dentro da instituição de ensino. Um exemplo de uma adaptação de grande porte pode ser uma mudança de uma sala, uma porta que não passa uma cadeira de rodas, ampliação desta porta, ou de um próprio documento dentro da instituição que possa promover o atendimento a essas pessoas com deficiência de pequeno porte. Dentro da minha sala de aula, eu posso adaptar alguns materiais para os meus alunos, o meu aluno com deficiência auditiva possa utilizar, o meu aluno que é cego possa utilizar. De pequeno porte, nós temos como exemplo também colocar aquele aluno que tem uma baixa visão um pouco mais à frente. São pequenas adaptações que passam pelo currículo da escola. Então, para que essas mudanças todas ocorram, é importante que haja pelo menos uma flexibilização desse currículo. O currículo, ele não, embora, por exemplo, a nova BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a gente precisa entender que esse nosso currículo, que nós entendemos como currículo e como escola, é um currículo que é totalmente flexível, assim como o nosso planejamento, mas que requer uma vontade, um interesse para participar. Então, que dentro de todos esses aspectos possamos promover um espaço de diálogo dentro da nossa instituição de ensino. Eu coloquei eu gosto de trabalhar com charges. Essa charge que representa uma mulher com deficiência com o seu companheiro, e a pessoa olha para essa mulher com deficiência com o seu companheiro e pergunta para o companheiro alguma informação. Isso é muito comum. É olhar a pessoa com algum tipo de deficiência como alguém incapaz. E quando vocês forem ler os materiais, durante muito tempo na história, a pessoa com deficiência, ela não podia casar-se, não podia ter herança. Então, por mais que a família fosse muito abastada, muito rica, e essa pessoa pudesse ficar com todo o dinheiro de uma herança, por exemplo, não poderia administrar. Mesmo que essa deficiência não fosse de cunho intelectual. Então, a gente precisa entender e olhar esse outro sujeito como alguém também que aprende, que ensina, que aprende e que ensina. Então, essas diferenças todas, elas não nos definem como seres humanos, elas nos complementam. Então, a escola é esse ambiente que precisa ser inclusivo. Precisa, de fato, construir pessoas que pensam e refletem sobre as suas ações no cotidiano. Porque não deixamos de trabalhar, não deixamos de fazer inclusão quando nós deixamos de fazer inclusão quando nós aceitamos um aluno com deficiência na escola, mas esse aluno ele não participa das atividades da instituição. Ele não conversa, ele não faz as mesmas atividades que os outros fazem de maneira adaptada. Então você vai passando de ano o sujeito que vai chegar no ensino médio sem conhecer profundamente uma língua, por exemplo, a língua portuguesa, ou cálculos, ou então a própria interação humana. Então essa foi a nossa unidade de hoje, e leiam e aproveitem os materiais, os vídeos, para que a gente possa discutir um pouco mais sobre o papel da escola no processo de inclusão e na formação dos profissionais, dentro das leituras que precisam ser feitas sobre a formação dos profissionais para trabalhar com a educação especial.